Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Estamos na série de devocional sobre liderança, sabe? Às vezes algumas pessoas podem pensar, mas eu não lidero nada, não lidero algo, não lidero isso. Claro que você lidera suas finanças, você lidera a sua casa, você lidera a sua agenda, você lidera seu tempo. E se você não for capaz de aplicar princípios saudáveis de liderança na sua vida, isso pode limitar o sucesso em áreas da sua vida. A gente está nessa série de liderança, hoje é o devocional número 11. O tema desse devocional é: o processo te leva ao destino, sabe? Vamos ler um texto que está em 2 Crônicas, que diz assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Sabe, nós podemos ver pessoas que têm uma habilidade natural. Desde pequeno você já identifica que aquela pessoa é um líder, que aquela pessoa tem uma habilidade natural de dar comandos, das pessoas o seguirem, das pessoas irem atrás daquilo que está fazendo. Ele vai crescendo, adolescente, pré-adolescente, ele é jovem e sempre está à frente de algo. Existem pessoas, sim, que é uma coisa nata, uma habilidade natural, não faz força para aquilo que aconteça, para que aquilo acontecer. E podemos ver outras pessoas que podem não ter essa habilidade tão especial, mas nós podemos ver pessoas que têm essa habilidade natural e não têm muito sucesso, não se preparam para isso, porque não basta você ter um dom, você precisa trabalhar, lapidar, preparar esse dom. Eu já vi muita gente que poderia ter muito sucesso em algumas áreas da vida por ter uma habilidade natural para lidar com algumas coisas, mas não se capacitou, não se preparou, não se aprofundou mais, não lapidou o seu dom, não adquiriu mais conhecimento para ficar melhor naquela habilidade que ele tem e não teve muito sucesso, sabe? Confiou em si mesmo, somente naquilo que ele sabia. Só que o mundo gira com muita rapidez, as coisas, há um movimento no mundo em que vivemos muito rápido, a informação chega muito rápido, muita coisa muda muito rápido. Então é muito importante nos capacitarmos e nos prepararmos para algumas coisas. E nós podemos ver também algumas pessoas que nem tinham uma habilidade tão nata assim, tão natural, que já nasceu com algo assim, mas se prepararam, estudaram, seguiram um processo, se capacitaram, se esforçaram. Esforçai-vos, sabe? Existem coisas da vida que o milagre de Deus, os milagres, não dispensam esforço humano. Quando Jesus chega na porta da tumba de Lázaro, Jesus tem uma pedra, e Jesus fala: tirem a pedra. Por quê? Tinha homens ali, amigos de Maria, de Marta e Maria, tinham pessoas ali, servos dela, que poderiam tirar a pedra, mas não poderiam ressuscitar Lázaro. Então, quem tem coisas na nossa vida que tem coisas que a gente pode fazer, o nosso esforço, sabe? Os milagres de Deus não dispensam esforço humano muitas vezes. Então, esforçai-vos. Tem coisas para a gente viver sobrenatural de Deus. Tem uma parte que cabe a nós. Deus entra em cena muitas vezes quando a nossa força já não cabe mais, quando a gente não consegue lidar com aquilo, sabe? A gente pode ter muitas histórias, muitos homens, né? Albert Einstein foi um menino com sérios problemas de desenvolvimento. Diz que ele não falou uma palavra até 4 anos, e até 7 anos ele não escrevia, né? E não foi tão acreditado assim, já, né? Diziam que ele tinha uma mentalidade lenta, mas vemos a história provou o que o cara foi capaz de realizar, e a pessoa que ele foi, porque se esforçou, buscou conhecimento, buscou capacitação. Tem outros, Thomas Edison, inventor da lâmpada, ele teve sucesso após mais de 1000 tentativas. Você acha que esse cara se esforçou? Tem outros exemplos. O Walt Disney foi demitido de um jornal porque diziam que ele não era bom em criatividade. E teve tantos outros embates, mas o cara se esforçou, acreditou naquilo que tinha dentro dele, trabalhou, se capacitou e realizou. Ou seja, toma essa palavra para você: esforçai-vos, não desista, não pare. O nosso esforço, ele tem uma recompensa, sabe? Tem áreas da nossa vida que a gente vai alcançar um milagre, um sobrenatural de Deus quando você vai até o ponto que você consegue. A gente tem aquela história dos apóstolos do barco remando, e a Bíblia diz que vai dizer que altas horas da madrugada, eles passaram a madrugada ali lutando contra a tempestade, e Jesus só vem no final, lá depois das 3 da manhã, altas horas da madrugada, Jesus vem andando sobre o mar para socorrê-los. Ou seja, Jesus só chega na hora
que eles não davam mais conta de lutar contra aquela tempestade, sabe? Existem momentos que a gente quer que Deus chegue no começo e parece que no começo Deus não chega e permite que a gente cave, que a gente se esforce, que a gente dê o nosso máximo, o nosso melhor. Dê o seu melhor, tudo que vier à tua mão, faça e faça bem feito. Dê o seu melhor, esforçai-vos, não pare, continua, faça tudo que você puder fazer para você viver o propósito de Deus, chegar ao destino que Deus tem. Porque a parte de Deus, Ele vai fazer. Que Deus abençoe você, siga esse canal, compartilhe esse devocional com alguém que precisa dessa palavra e vejo você no próximo devocional.